Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Olha, estou falando sobre esse assunto aí, está na direção certa. Já tem 2 domingos que eu estou falando sobre isso, e vai recebendo aí em doses homeopáticas, né? Vamos cortando esse bifinho, e vai digerindo isso aí, vai ruminando igual boi, né, e tal. Sabe o que é ruminar, né? Sabe? Não é um negócio muito bacana se você entender bem o que o boi faz com o capim que ele come, mas eu quero te dizer que é uma benção isso aí. Por isso ele é gordinho e tal, esse detalhe aí. Então eu estou falando sobre estar na direção certa. E escuta, nós temos um verso que tem sido o nosso verso profético para esse ano. Provérbios capítulo 4, verso 18, grave isso, declare todo dia. Aprenda a fazer isso. Está lá escrito que a vereda do justo, é o teu caso, você é justificado em Cristo Jesus. É como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Agora eu quero dar essa declaração para você entender que não é simplesmente a justiça no contexto de ser nova criatura, e agora eu tenho uma Bíblia e vou para a igreja. Mas essa jornada, a jornada do justo, você pode ver desde o início da palavra até o final, ela sempre foi, ela é e será uma jornada, escreve isso aí, assistida por Deus. Eu já falei isso para vocês, Deus não me salvou, e agora fala, Elinho, a saída é a Bangu, se vira. Você vai, toca o teu barco aí, e quem sabe você chega. No início dessa série eu falei para vocês que Deus nos assiste. Aliás, Ele sabe para onde nós vamos. Pastor, eu também sei, chá comigo. Eu já falei, esse chá você não pode tomar. Chá comigo não dá certo. Então, preste bem atenção, gente. Se eu estou debaixo de uma assistência de Deus de maneira contínua, a Bíblia declara que é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Não tem nada a ver com o que acontece do lado de fora. O que está escrito prevalece na minha vida. Diga aleluia. Aí você vai progredindo, a tua vida vai avançando, a despeito de qualquer coisa. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma direção. Nós estamos sendo assistidos. E Deus, Ele é essa bússola através da palavra no teu coração. Ok, vamos aos versos que nós estamos lendo. Vá lá comigo que eu coloquei pelo menos uns 3 textos base. Salmo número 32, verso 8, se você não esteve aqui no último domingo. Está escrito algo maravilhoso. Vamos ler aí 4 passagens, mas eu tenho muitas passagens para te falar, e algumas delas eu quero te explicar, porque elas são práticas para nos ensinar. Agora veja, Salmo 32, verso 8, está escrito lá, Elinho, eu vou te instruir, cara, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Alguém está pegando? Não é um caminho que eu escolho, é o caminho que eu devo seguir. E olha, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Aleluia, hein? Querido, isso aqui é uma bênção para nós. Isso aqui te dá um entendimento que se você anda de maneira própria com Deus sendo assistido, não só eu estou na direção certa, mas em tudo que eu ponho a mão dá certo. Isso é um segredo maravilhoso. Isaías 48, verso 17. O profeta Isaías dá uma declaração maravilhosa. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, os santos de Israel, Elinho, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e eu te guio pelo caminho que você deve andar. Muito legal. Olha a minha cooperação. Olha o meu entendimento, que eu não vivo o que eu acho, o que eu penso. Mas eu procuro descobrir a direção de Deus para a minha vida no momento que eu estou vivendo. E nós temos capacidade, porque Deus nos criou como novas criaturas, é o primeiro passo, e colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você, aquele que sabe todas as coisas, aquele que me instrui, aquele que fala comigo, aquele que me direciona. Meu Deus do céu, o cristão que não é bem sucedido tem alguma coisa errada, ele não está aprendendo essa jornada. Aliás, falta muito ensino sobre isso, porque às vezes a perspectiva da pessoa é o seguinte, agora eu sou nova criatura, beleza, eu sou de Jesus, eu tenho a Bíblia, eu vou para a igreja, ele espera, ele deseja que a sua vida dê certo. Quando na prática a gente olha uma porção de gente derrotada. Não, veja bem, eu estou falando derrotada porque não consegue andar.
Eu não estou falando de enfrentar problemas, nós enfrentamos problemas. Na direção certa tem um bocado de problema. Mas na direção certa, com os problemas que eu enfrento, mas com a pessoa de Deus eu venço todas. Diga aleluia. Então vai pegando isso aí, gente. Jeremias 10, verso 23. Eu sei ao Senhor, Jeremias 10, 23, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não determina o seu caminho. Nem ao que caminha dirigir os seus passos. Meu Deus, isso aqui é mais do que óbvio como Deus nos assiste. Como Ele sabe o caminho pelo qual nós temos que andar. Para onde nós estamos indo. Ele direciona. No mundo de trevas, como eu falei domingo passado, só a luz para nos levar aonde tem que ir. Diga aleluia. Lembra que eu falei para vocês, daqui vai, que eu quero continuar falando sobre esse assunto? E quando a pessoa ela tem uma mentalidade, e começa a enxergar ou ver essa mentalidade, você com certeza pode dizer, eu sei para onde você está indo. Mas isso aí é o absoluto. Na verdade, eu quero te dizer nessa manhã, presta atenção, a direção que eu tomo é consequência da mentalidade que eu tenho. Escreve isso aí. A direção que eu tomo, ela é consequência da mentalidade que eu tenho. Na verdade, se eu quero tirar e mudar de direção, da qual nós estamos falando, vou continuar, eu preciso o quê? Mudar minha maneira de pensar. Você sabe que esse é um assunto dos mais importantes. Se você me pergunta, pastor, qual é o assunto que a igreja precisa ter entendimento? É esse. Enquanto o homem não tiver essa conclusão no seu espírito, que ele tem que trocar a sua mentalidade, não vai funcionar. Então, sempre houve e sempre haverá, lembra que eu falei para vocês, direção para tudo. Sempre houve. Agora, se a pessoa está na direção certa ou errada, é outra coisa. Aí eu fiz uma pergunta para vocês, qual é o segredo? E me garante estar na direção certa, eu dei a resposta mais óbvia, mas é isso mesmo, pensar certo. E me permita te dizer isso, pensar certo não é o que eu acho, o que eu penso. Pensar certo não são conclusões naturais que chegam dentro do meu pensamento a respeito das situações que eu estou vivendo. Aliás, eu tenho que até tomar cuidado. Com muitas situações que eu e você enfrentamos, o inferno diz algo que faz sentido. E se eu ficar com o que faz sentido porque ele disse, e não der uma conferida na palavra, eu estou liquidado. Já viu que quando você passa uma situação complicada, e eu também, o inferno insiste de uma forma ou de outra, dizer assim, eu acho que Deus esqueceu de você. Aquela igreja não tem poder não. Não vai resolver. Por que você não resolveu isso? Já sei. Aí ele começa a falar, ele fala uma opção de bobagem. É porque você. Ainda fica apontando as coisas para a gente. Tudo errado. Tudo. Essa é a plataforma errada. Incrível. Que poder de convencimento naquilo que eu sinto, das coisas que estão ao meu redor, né? Isso é uma cilada, gente. Porque você está enfrentando um problema e às vezes o negócio fica até pior. Você sabe que do ponto de vista de Deus é porque a tua vitória está logo ali na esquina? O inferno, você vê? E a gente traduz ao contrário. Agora piorou. Eu posso te dar isso, uma resposta agora, te mostrando a palavra. Não precisa ler, mas ouve isso comigo, Marcos 5. Jairo chega até para Jesus para dizer, olha, minha filha está doente. E ela está quase à morte. Mas, Senhor, olha só, você foi lá na minha casa, você vai na minha casa, vai colocar as mãos sobre ela, ela vai viver. Perfeitamente. Ela estava num estado. No meio dessa jornada, alguém chega e diz assim, Jairo, não incomoda mais o médico, porque a tua filha já morreu. Piorou não. Terminou, já não tem mais jeito. E aí o que Jesus disse? Jairo, então volta para casa. Eu também vou seguir o meu caminho. Puxa, Jesus chega e fala para ele, tão somente crê, cara. Creia, tão somente creia, e a tua filha será salva. Jesus estava pertinho. Preste bem atenção. Então, uma outra coisa que eu falei para vocês de maneira óbvia, pensar certo faz com que vivamos de maneira certa.
Isso não é intrínseco do homem, não está nele. Pastor, mas eu desde pequenininho aprendi uma opção de conceitos. Legal, eu também. Mas sabe que depois que eu me tornei nova criatura, eu tive que conferir na palavra se são princípios de Deus. Porque se não são princípios da verdade, o que não é verdade é a mentira. O que não é luz é trevas. O que não é vida é morte. Pastor, e aquela coluna do meio? Não tem. Que coluna do meio? Não, pastor, tem um lugar aí que o cara fica, ele não vai para o inferno, ele fica ali dando uma maturada e tal, depois ele... Uma maturada? Que negócio é esse? Pastor, ele vai para um forno lá para dar uma aprimorada. Esse forno é tão poderoso que queima o sujeito, fica só o esqueleto. E aí ele parte para onde, cara? A Bíblia declara que é aqui mesmo, daqui a gente parte, ou vai para um lugar ou para o outro, ou o elevador desce ou sobe. Ele não anda, ele não faz assim. Para você ver que isso todo dia a gente lida com essas coisas. E o inferno ele fica insistindo, né? Então eu falei para vocês aqui, a gente vai continuar. Uma pessoa mudar o rumo da vida dela, para ela ir para a direção certa, a primeira coisa, ela precisa nascer de novo. Anote aí se você não veio aqui semana passada, você que está nos acompanhando aí, tem que nascer de novo, tem que se tornar nova criatura. Não tem como o homem caminhar com Deus se não se tornar nova criatura. O apóstolo João foi o apóstolo que mais recebeu revelação sobre a nova criação, sobre o amor de Deus, sobre a vida de Deus. Ele falou, quem tem a Jesus tem a vida, quem não tem a Jesus não tem a vida. Há declarações no Evangelho de João e passagens, até nas suas cartas, que os outros apóstolos não falaram. Paulo recebeu muita revelação sobre a obra da cruz, mas sobre o amor de Deus, sobre a vida, diga aleluia, sobre crer, João era show de glória. Tem que nascer de novo, João capítulo 3, não está escrito nos outros evangelhos, mas é a primeira vez que Jesus ele relata isso, e ele chega literalmente para dizer, olha só cara, você tem que nascer de novo. E é óbvio, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, e o nascer de novo é a consequência da ressurreição dele, porque eu criei, e você também, se com a tua boca confessares a Jesus em teu coração, creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás, bota aí do lado, nova criatura. Essa é a operação de Deus, você se torna uma nova criatura, eu também. Nós somos novas criaturas, diga aleluia. Então garanta isso. É importante demais. Esse é o primeiro passo para mudar o rumo. Eu que andava na morte, na destruição, agora estou rumando para a vida. É a primeira mudança. É a primeira virada do leme. E eu disse algo aqui para vocês, para tomar cuidado, para que nascer de novo não significa tão somente a pessoa estar na igreja. Eu comentei aqui sobre isso. Cara, não, agora eu sou crente, porque agora eu tenho uma Bíblia, agora eu me visto, sei lá, estranho, e vou para a igreja, tal... Isso aí, gente, é só mudança de hábito. Mudança de hábito não significa que eu mudei a minha natureza. Porque para mudar a natureza, Deus não pede nada de nós, a não ser que creiamos nele. Que alguém diga aleluia. Preste bem atenção, gente. Nascer de novo não é tão somente ir para a igreja. E eu falei várias coisas sobre esse entendimento, gente. Tome cuidado com isso. Deus ele tem aversão à religião, porque religião foi inventada pelo diabo. Alguém está pegando nessa manhã? Amém. Você tem uma ideia como Deus ele ama e ele valoriza aquilo que ele é, porque ele é a própria palavra. Se eu começo a ter um relacionamento com ele fora da palavra, por qualquer outro motivo ou outro tipo de pensamento, eu estou deixando de ter uma comunhão com ele mesmo. Qual é a base da minha comunhão com Deus? É a sua palavra, é quem ele é. E Jesus ele veio para um povo que diz lá em João, que não recebeu, porque não creu nele. E aí Jesus andava com seus discípulos, de acordo com a palavra, e os fariseus olhavam assim, achavam eles estranhos, são malucos. Veja que coisa interessante aqui, vá comigo em Marcos capítulo 7. O que era mais importante para os religiosos? Cumprir os mandamentos de homem. Cumprir aquilo que eles tinham estabelecido, os conceitos, as interpretações e tal, e montar um livro maior que a própria lei.
E é óbvio que Jesus veio no tempo da lei, ele nasceu no tempo da lei, ele viveu no tempo da lei, e ele muitas vezes falou para o seu povo com uma lei. Mas aquilo tudo estava para mudar. Tanto é que ele chegou por um fariseu que era firme na lei, que sabia tudo, e falou, cara, você tem que nascer de novo. Vai ter que desconsiderar tudo isso aí. Porque não tem como você andar comigo de maneira religiosa. Olha aí, você vai a todas as festas, faz todos os sacrifícios e tal, mas olha só, você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Marcos, então, 7, vai comigo lá. Chegaram para Jesus e disse lá assim para ele, ó. Veja, no verso número 5. Eles interpelaram, olha só, Jesus, por que os seus discípulos, eles não andam de conformidade com a palavra? Não, leia bem. Por que os seus discípulos e você mesmo, sabe, Jesus, você não anda de acordo com a tradição dos anciãos? A tradição é de quem? Gente, parece brincadeira. Mas olha só o que Jesus responde. Bom, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hein? Vocês honram-me com os lábios, mas o coração está onde? Longe. Veja só, em vão me adoram, grifa na tua Bíblia, ensinando doutrinas que são preceitos de... É um perigo muito grande, gente, nós fazermos da casa de Deus ou da igreja do Senhor um bando de regras humanas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou, pastor, qual é a doutrina dessa igreja? Eu falei, a Bíblia? Como assim? As letrinhas, Bíblia. Por quê? Porque o homem ele vai estabelecendo tantas regras, é isso que eu estou falando para vocês. O cara vai se batizar, mas ele tem que fazer um curso de 12 semanas, depois tem que ir para um monte jejuar, depois ele tem que fazer uma investigação na família, e depois que então ele se lavar bem, aí ele vai poder se lavar, passar na água do batismo. Quem é que sobra? Ninguém. Porque está todo mundo desqualificado. Aí o cara vai começando a estabelecer uma opção, porque aqui nós pensamos assim, porque aqui é assim, porque aqui, e o que tem de gente falando bobagem, falando uma opção de coisas que são pensamentos deles, próprios, pensamentos seus, suas interpretações, o que eu acho, o que eu penso. Quem dá o direito a mim, a você, de em nome de Deus falar o que a gente acha? Então eu estou fazendo uma pergunta, vocês estão aqui para aprender, e a gente está aqui, todos nós. O que eu acho é o que vale, o que eu penso. Não, e está cheio de coisas acontecendo assim, é por isso que, eu vou dar um exemplo simples. Será que todo alimento sobre a face da terra ele faz bem ao nosso organismo? Não. Exatamente, mas é alimento. E o cabra olha, que maravilha, bom, bota para dentro. Banheiro, dá licença e tal. Imediatamente ele começa a ver as consequências, olha aí. Daí a gente não entender por que a nossa vida não está na direção certa e por que as coisas não estão dando certo. Tem muita coisa contaminada, gente. Porque uma das regras maiores da própria palavra é deixa a palavra de Deus explicar a própria palavra. E o Espírito Santo está aqui em nós. Ele é o mestre. Que alguém diga amém. Então essa é a primeira coisa, vamos dizer assim, você tem que voltar, você tem que estar na palavra. Aí nós estamos no rumo certo. E Jesus manda ver. No verso 8 ele diz assim, negligenciando o mandamento de Deus, vocês estão guardando a tradição dos homens. Porque vocês estabeleceram que vai ser assim, vai ser aqui assado, nós vamos fazer isso, aquilo, outro e tal. A gente tem que tomar um cuidado muito grande de não estabelecer coisas na igreja que afastem as pessoas do relacionamento com Deus. Eu não vou nem falar sobre esse assunto, mas vou dar só um toque. Quem disse para você, como nova criatura, que você não pode participar da Santa Ceia? Pastor, desde 1930 que eu não participo. E tem me considerado indigno, a palavra diz, examinar o homem a si mesmo, e toda hora que eu olho para mim, passa. Interpretação sua, que você ouviu de alguém. Quem disse que essa mesa, que é a mesa do Senhor com seus filhos, é só para carteirinha, tem que apresentar, para na carteirinha. Tem carteira, Paulo? Então recebe, não tem carteira. Não, gente, estou falando sobre isso porque essa aí é a desgraça.
da qual Jesus também encontra o seu povo, mergulhado e imerso numa tradição humana que impedia eles de ter liberdade no espírito de reconhecer: esse é o Messias, o Filho do Deus vivo. Fala para mim. Está dando para pegar? Nascer de novo. Toda mudança na nossa vida, eu tinha falado isso para vocês, se não for de dentro para fora, ela não se estabelece. Quanto mais transformação interior pelo poder vivo da palavra, mais raízes estão sendo edificadas em você, mais fundamento. Então vem a tempestade, vem o vento, vem a enxurrada, como disse Jesus. Cara, bate em todo mundo, mas você não tomba, aleluia. Entende? Não te derruba da direção certa, não te atrapalha nessa caminhada, porque essa mudança tem que ser primeiro, tem que ser nova criatura. Há um testemunho no teu coração: eu sou nova criatura, amém. E agora é um trabalho contínuo dessa palavra viva, sem contaminação, simples como ela é, e a pessoa do Espírito Santo na minha vida. E aprendendo dia após dia a pensar de maneira própria, de maneira certa. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Pastor Hélio, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Cara, eu não tenho a dizer nada. O que está escrito na palavra, eu vou com ela. Você é um cara que não tem opinião, graças a Deus. Já perdi, não quero saber da minha opinião, não quero saber de nada. Sou alienado, sou mesmo, muito bom. Eu fico com a palavra. E a palavra tem abençoado, a palavra me leva onde eu tenho que ir. Quem está pegando isso nessa manhã? 1 João 5,19. Há uma declaração de João bem interessante. Se você ler todo o contexto, você vai entender por que ele chega a declarar isso. No último verso, 1 João, capítulo 5, lá no 19, ele dá uma declaração assim: olha, sabemos, alguém sabe, é 1 João 5, 19, sabemos que somos de Deus. Essa declaração aqui é o seguinte: Alinho, você sabe que você é nova criatura? Não, eu sei. Quantos aqui sabem que são novas criaturas? Ok? Porque eu recebi o sacrifício de Jesus por fé. Eu não fui convencido só porque é um ambiente legal, que eu gosto de cantar uns corinhos e tal. És nova criatura. Olha só, sabemos que somos de Deus, somos nascidos de Deus. Agora ele diz assim: e que o mundo, a palavra mundo no grego é cosmos, e além de significar esse contexto de universo e tal, tem um significado também do sistema das pessoas viverem. Do sistema desse mundo, ou dos homens sem Deus viverem. E a Bíblia declara que o mundo inteiro, escuta isso aí, não é o contexto da terra, é o contexto do sistema do homem viver sem Deus. Escuta, ele jaz. Se você quer uma situação prática desse negócio jaz, é só ir no caju ali que você vai ver. Nossa, jaz. O que significa? Bota aí do lado, está enterrado. Queridos, olha só que coisa terrível. Se você vê as expressões aqui, de que maneira o apóstolo coloca isso, a pessoa não está simplesmente na superfície, ali do lado, não, ele está enterrado. Ele está enterrado. Nós estávamos enterrados no sistema maligno desse mundo de pensar, achando que estavam numa boa, achando que a gente está certo, porque eu tenho aqui a minha maneira de pensar, isso não muda e tal. Até mesmo aquele que não... Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora
um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.